3 e... Salve, salve, mais Salve. um Religare-cast, Parte 2. parte 2. Parte O 2. último a gente fez falando sobre judaísmo, Exatamente. certo? E judaísmo é obrigatoriamente, a gente começou falando do povo hebreu, e a conversa foi se arrastando, a gente passou pelo parte do texto bíblico que fala dos patriarcas, etc. E a conversa se estendeu e a gente foi quase uma hora de podcast. Tivemos que dar uma interrompida ali. Exatamente. E justificando mais uma vez sempre, a gente está fora do estúdio. Por que a gente está fora do estúdio? Para poder trazer imagens externas aí que condizem com o tema que a gente está falando. Exatamente, porque nós decidimos sair do estúdio para poder gravar cada religião contextualizada contextualizada com o cenário, etc. E a nossa intenção era falar do Islã numa mesquita, Sim. falar do judaísmo numa sinagoga, do cristianismo numa igreja e tal. Entretanto, os nossos camaradas estão aí acompanhando. Como foi também de última hora, a gente não conseguiu ali se organizar tão bem, mas pegamos algumas imagens. Parte nossa e parte das instituições também, porque, por exemplo, no caso da mesquita, a gente foi lá para gravar, mas deu uma treta que está aí no 5º episódio, está lá registrado o 5º episódio. A gente foi expulso. Exatamente, Tá tudo certo. faz parte, a vida é assim. E na sinagoga também houve uma diferença de horário, que a gente imaginou que a visitação era num horário, e no site dizia uma coisa, na real era outra, a gente também não conseguiu gravar na sinagoga. E bola pra frente, vida que segue. Faltam 2 temas ainda, né? Vai ser o hindu O hinduísmo e o cristianismo. e vamos fechar com o cristianismo, exatamente. E justificando outra vez, a gente tá fazendo cada episódio agora de uma religião, não é? Tá presente no logo do Religare-cast. Então lá tava o Islã, Agora o judaísmo. judaísmo, hinduísmo e cristianismo. Exatamente. A gente vai fazer essa segunda parte, não vamos esticar muito, né? Porque já tem aí 1 hora Já foi 1 hora do da judaísmo. primeira, a gente só vai para concluir aqui o que a gente estava conversando. Espero que vocês curtem aí. Gratidão para quem está comentando, quem está dando engajamento pra gente no começo. Obrigado. A gente não vai esquecer. Em breve tem novidades, a gente vai interagir cada vez mais com vocês aí nas nossas redes e tudo mais. E quem está fortalecendo a gente desde o começo, né, mano? Lá na frente, quando as coisas estiverem, É claro. a gente vai É claro. tentar agradecer vocês de alguma forma. Vamos então continuar. Bora. A gente vai começar por onde? Pelo começo. Agora tem que dar uma refrescada na memória. Onde que a gente parou. A gente tinha comentado na primeira parte que a gente fez do judaísmo, a gente comentou a parte final. A gente fez um apanhado geral da história do povo hebreu, mais ou menos, que vai dar a justificação para a formação da cultura geral judaica. E a gente passou ali pelo governo do rei Davi, etc. Pedimos desculpa aqui com todo carinho de coração pela qualidade do áudio. Abraão é descendente direto de Noé. Portanto, há uma questão entre atribuir o patriarca assim, ao primeiro, talvez, o fundador, entre Noé e Abraão, porque Noé é o primeiro homem pós-catástrofe. E assim, os cientistas dizem que é cataclismo, talvez. É o primeiro homem que vai lidar com Deus e que vai inaugurar aquilo que viria a ser o judaísmo. Tanto historicamente falando, é a figura de Noé como importante homem, figura histórica, e tem Abraão, que mais especificamente do ponto de vista religioso vai dar talvez o pontapé inicial. Tava mal. O primeiro episódio, enfim, Ficou legal. a gente correu porque também só para dar uma satisfação também, porque a gente tem um prazo e o nosso tempo é corrido porque enfim, é muita coisa. Eu ainda estou estudando, mas já tenho uma criança pequena, teve agora a Laurinha, tem poucos meses. Exatamente. Então o tempo é muito corrido e a gente tem um prazo para poder, enfim, cumprir.
que a gente combinou, que a gente estabeleceu junto com vocês para poder entregar Vai o entregar podcast. o podcast. Então a gente acaba correndo, fazendo as coisas enfim, é muita coisa junto. Às vezes a gente, enfim, vai para um lado, aí outro passa desapercebido, foi o caso do áudio, a gente concentrou na imagem, concentrou no cenário. Estamos ajustando. E a gente corre, não, a gente tem que ver até tal hora, tem que estar lá no YouTube até o horário tal, não sei o quê. E no final a gente fica, caramba, o áudio, velho, não ficou direito, ficou lá, o outro ficou criança falando, correndo. Mas é aquilo, a gente tem que fazer Cara, o melhor com o que tem. É isso aí, é Entendeu? na tentativa de cumprir o prazo. A gente não Cumprir vai o parar prazo também de conteúdo por conta das adversidades. e manter a palavra de que a gente combinou uma data semanal para entregar o podcast, os assuntos, etc., o horário de cada episódio que vai ao ar. Então, em honra a esse compromisso, a gente, enfim, volta e meia, claro que não de propósito, acaba atropelando alguma coisa, mas, enfim, faz parte. A gente sabe como é que é complicado. Mas é isso, é o começo. E vamos nessa. Conforme vai melhorando, a gente vai investindo e vai ter gravações no estúdio, o pessoal comentou lá, né? Estúdio, a gente perguntou, vocês gostam do isso aí, a gente estúdio comentou ou exatamente. externo? Então o pessoal aparentemente está gostando dos dois formatos. Dos dois, então, a gente exatamente. vai aí encaixar na nossa agenda, porque dá mais trabalho também fazer as duas formas. Né? Mas a gente Exatamente. quer ter externo e gravações no estúdio também. Mas é aquilo que a gente comentou várias vezes, a gente só está fazendo isso, que é para dar vazão a coisas que a gente já faz, coisa que eu estudo, que o Magés estuda. Então o podcast é uma forma de organizar coisas que nós já fazemos. Exatamente. De estruturar assuntos e conversas que a gente já tem. E essa conversa mas que já organizar acontece exatamente no offline. Exatamente. Já acontece Então o isso. Religar é uma tentativa de organizar isso e, uma vez organizado, trazer quem quiser para conversar junto com a gente. Trocar ideia, Sinta-se à criticar, vontade. elogiar. Sente na mesa. Toma um cafezinho com a gente. Aqui vou dar um brindezinho. Saúde, Um cafezinho. Inclusive, então, a gente embora. estava até comentando. E vamos embora. Sei que eu não teve a oportunidade de assistir, assiste lá, que tá interessante. O episódio de um podcast que teve representantes do judaísmo, cristianismo e do islamismo. A gente vai dizer do Vilela, Inteligência Limitada. Tá sensacional, acho que foram 4 horas de podcast. 4 então, é muito bom. E tá dentro do que a gente tá falando aqui. Lá com o Vilela. E coincidiu com essa cronologia também que a gente tá conversando. Exatamente, e que não foi de propósito, a gente... Enfim, foi já tava novo rolando, o episódio e é tal. recente, né? Sim, Eles sim. soltaram aí. Mas é isso, então vamos continuar. Então, um apanhado no final da cultura hebraica, certo? A gente passou eu lembro de ter feito um comentário na última parte da importância que teve para a cultura judaica o governo do rei Davi. Por quê? Porque Davi estruturou o império, estruturou o governo judeu de uma maneira, ele estabilizou o governo de um modo que o seu filho, assumindo Salomão, quando assume o governo, ele consegue governar com paz e ele consegue se dedicar à vida intelectual de modo muito mais específico que qualquer outro governante até então. Por quê? Porque Salomão assume um governo estável. Alguém teve que fazer o trabalho sujo antes ali para poder. Exatamente. Mas é aquele ciclo, né? Que uma frase bem famosa que diz que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis e assim vai. Entendeu? E é um ciclo, exatamente. E aí favoreceu Salomão a ter um governo um pouco mais diplomático. Exatamente, surgimento da diplomacia. Salomão é um grande nome, importantíssimo para a cultura hebraica, para a cultura judaica, porque é um homem extremamente envolvido na literatura, envolvido na produção literária. Ele escreveu muitos provérbios, etc. Grande parte da tradição judaica, da tradição literária, passa também por Salomão, é um grande expoente da cultura judaica, então é uma figura muito importante dentro do judaísmo, sem dúvida nenhuma. E mesmo tendo uma história até um pouco de polêmica, né? Falando aí da magia, mas tem essa representatividade na cultura judaica. Seguindo Salomão, então
ordem cronológica de pessoas importantes ali na história do judaísmo. E qual seria a próxima pessoa mais importante? Então, Salomão? é injusto a gente... Na sua concepção, Sim, lógico, sim. né? Não É vamos- injusto a gente dizer assim, importância e tal. A gente tem a cultura judaica é riquíssima. Sim, toda pessoa, Ao todas as longo- pessoas evidentemente, passaram, né, claro, pela função ali. ao longo dos anos e etc., na constituição da cultura judaica. E eu, no caso, a gente comentou na última parte do último episódio o rei Davi, porque o rei Davi é uma figura que, além de ser importante, ele é quem politicamente vai estruturar isso, entendeu? Então essa é a importância, e Salomão no segmento é quem vai dar, vai ser mais específico no conteúdo literário, na exposição da cultura literária, mas adiante isso vai ser importante. O que vai ser importante? Vai ser, eu acredito que a queda talvez do governo israelita, certo? Sabe, a queda da monarquia e depois a tomada de Israel pelo imperador Nabucodonosor, que vai ser aí o protagonista do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia, que vai terminar um ciclo da época do primeiro templo, né, que é conhecido, que Salomão construiu, né, o templo de Salomão construiu o primeiro templo, e que encaixa nessa cronologia, e que o primeiro templo vai se terminar com a tomada de Nabucodonosor e o cativeiro da Babilônia, quando todo o povo judeu vai para a Babilônia cativo. E ali é uma fase de ressignificar a cultura judaica ante a uma supressão, talvez uma opressão da cultura babilônica. Exatamente. Sim. E é ali que eles vão ter que fazer essa parte de resistência, de ressignificar a sua estrutura literária, a sua estrutura histórica e a compreensão de cada indivíduo, como Davi e tal. Eles vão ter que ressignificar isso para poder resistir a essa opressão da Babilônia. É como se fosse um êxodo parte 2, aquilo que eles viveram E eles lá atrás. eles sempre passando, né, esse povo judeu, né, sempre tendo esses desafios, né, mano? Tipo, uma hora tá bem, tá lá na terra, daqui a pouco é levado ao cativo. Esse é um grande traço da cultura judaica, é esse. É um ciclo de estabilidade coletiva, certo? De organização coletiva, ante a uma supressão de um segundo povo. Tem o primeiro caso lá no Egito, que é a supressão dos egípcios sobre o povo hebreu. Depois, no caso da Babilônia, certo? Que é agora no período histórico que a gente passa a comentar. E esse é um traço característico até a Idade Moderna, exatamente. Então, então voltando para a tomada dos babilônios, da Babilônia, do povo judeu, aqui vai ser significado, que é o período, por exemplo, que vai ter a estruturação do livro de Daniel, um livro profético importantíssimo para a cultura judaica, o livro de Daniel, Neemias, Esdras. Por exemplo, Esdras, que ao fim do cativeiro da Babilônia, o povo voltando para Israel, Esdras é que vai participar da construção do segundo templo. Sim. Vai reconstruir o templo de Salomão, cujo templo esse vai ser aquele que o Cristo presenciou. Então, o segundo templo foi o templo que Cristo viu. Então, cronologicamente falando, coincidiu com a época de exatamente. Cristo ele vai estar presente na época do segundo templo. O segundo templo que coincide com a presença de Cristo. Interessante desse período da Babilônia também vale mencionar, né, que teve Sadraque, Mesaque, Abednego ali, que tem uma coisa importante até o rei Nabucodonosor, né, reconhecer o Deus dele, o povo. E aí passou esse período da Babilônia,
Então essa ressignificação que o povo judeu vai dar após o término do cativeiro da Babilônia, vai ser a reconstrução do segundo templo, etc. E vai coincidir agora com o período de estabilização da cultura judaica em Israel, já. E depois essa popularização do preciosismo profético, que a gente comentou isso no primeiro episódio. Sim. O preciosismo profético que é presente na cultura judaica, e esse preciosismo profético é que prepara o caminho para a vida de Messias, para a vida de um libertador. Então, por que quando Cristo aparece naquele contexto histórico, havia uma grande confusão popular entre os judeus, entre os judeus já estabelecidos, os líderes das sinagogas, etc., os sacerdotes, uma confusão geral entre o reconhecimento de ser Jesus Cristo Messias ou não. Essa confusão geral era dada porque havia um anúncio literário, e daqui eu sempre insisto nessa palavra porque eu aplico que a literatura é indispensável à história humana, a importância dela. Então a literatura é quem vai justificar isso. Porque a literatura que precede Cristo é uma literatura de um grupo de profetas de períodos históricos diferentes, ou seja, até profetas que não têm ligação pessoal, mas têm ligação literária, ou seja... Mencionou... Exatamente. Então, por exemplo, sei lá, Daniel ouviu profecias de João Batista, talvez. Esdras ouviu as profecias de Elias. Esdras ouviu profecias de Eliseu, de Samuel ainda, profeta Samuel. Então essa conexão literária é que prepara o terreno, prepara o espaço para a vinda de alguém, para a vinda de alguém, para redimir esses períodos de altos e baixos da cultura judaica. E aí entra naquele embate de que por que o povo judeu, boa parte não aceitou o Cristo como Messias, como Filho de Deus, enxergam ele como um profeta importante na história da Torá, mas não reconhecem como Messias, como Cristo. Então, a cultura judaica, certo? A cultura judaica, essa literatura que a gente está tanto comentando, essa literatura, ela previa a vinda de um libertador, mas de um libertador talvez guerreiro. Talvez já falamos sobre isso, já. Também comentamos isso mais de uma vez. A vinda de um líder político, talvez, de um líder político, talvez de um líder militar. Sim, de guerra. Sem dúvida. Era um povo E mais ou menos um Davi. Estava esperando. Davi era da linhagem de Davi. Já fizeram associação por aí. Davi era um líder político. Davi era um líder político, era um líder militar. Então a associação da vida de Messias era mais ou menos essa. Um guerreiro, um líder militar, um líder político, de alguém que tomasse o poder, sabe, do povo e oprimisse os judeus. E, sobretudo, tinha que ser alguém totalmente alinhado com as leis da Torá, com as leis do Talmud, com as leis judaicas, com as leis do Antigo Testamento. E quando Cristo aparece, já de cara, ele já de cara foge. Por exemplo, o contato, por exemplo, que é negado pela cultura judaica, ser impuro naquela altura, ser impuro, por exemplo, comer determinado tipo de alimento, ou, por exemplo, não trabalhar ao sábado, não fazer milagres, porque aí já era num período mais avançado, mas assim, prestar culto ao sábado, prestar não culto no sentido que nós conhecemos hoje, mas assim, reuniões públicas ao sábado, tocar em pessoas, por exemplo, prostitutas, que eles consideravam impuras, né? que eram impuras. Então essa presença já de cara chocou aquilo que era inimaginável.
Então já de cara todas essas atitudes já excluíam ele da possibilidade de ser considerado aquele que viria. Que foi uma interpretação do povo, né? E claro, Das profecias. E gerou controvérsia. Uma série que eu até comentei com você, e é muito interessante assistir, é o The Chosen, né? É um sucesso aí. Vale a pena contextualizar a trajetória de Jesus, mas vamos segurar. É tentador pra gente, a gente sempre acaba mencionando ele, né? Mas a gente quer segurar aí o cristianismo vai ser mais específico. Que aí... E também não faz mal, porque a gente comentou. Mas o judaísmo, ele faz parte, ele tá lá. Evidente, mas a gente comentou também, em quase todos os posts tem um comentário que a gente faz que o Religare também, para ressaltar, o Religare é um projeto de organizar nossas estruturas, nos ajudar a raciocinar, nos ajudar a entender muitas coisas que é do nosso interesse, muitas coisas que nós entendemos, mas entendemos parte, damos uma compreensão muito clara e objetiva sobre. Então é para nos ajudar a esclarecer alguns assuntos, para nós mesmos e para outras pessoas, evidentemente, mas nós sempre comentamos que é quase que impossível não entendemos a comentar coisas do cristianismo, porque é a nossa formação. É a nossa base. Nós crescemos nesse ambiente, então é a nossa fé, a nossa crença. É onde a gente está familiarizado, então é natural nós, volta e meia, tendermos a esse viés. Não faz mal, porque é claro que não, é uma característica do Religare. É uma característica nossa. A gente vai estar aqui, tem as nossas características crenças. A gente quer trazer vocês para a mesa, independente do que vocês acreditam. Então, vai ser interessante futuramente a gente poder trazer para o debate pessoas de outras religiões e tal. A gente vai sentar na mesa, conversar de e a gente stalkeia uma coisa, agora aqui uma coisa que me deixa muito contente é como eu cheguei a comentar contigo. A gente dá uma stalkeada aqui, começa lá e na nossa página a gente agradece sempre. Cada curtida a gente vê, cada comentário a gente vê. Acompanhando. A gente acompanha tudo. Enfim, tudo. Tem muita gente aí que a gente mal solta e já sai lá maratonando. E o que me deixa contente é o quê? A gente vê algumas pessoas que começam a seguir a gente, tem pessoas que trabalham, por exemplo, com tarô. Já vi lá perfis de pessoas que começaram a seguir a gente, trabalham com tarô. Quer ver o que a gente está falando aí? Tem pessoas que trabalham com Umbanda, já vi lá alguns perfis com Umbanda. Alguns são cristãos, esse eu acho que é a maioria. São cristãos, católicos. Nós vemos um comentário de um teólogo católico formidável, que mandar um abraço para ele e agradecer o apoio. E, enfim, isso é ótimo. Isso é ótimo porque está acontecendo o que é a nossa proposta, que é pessoas de todos os segmentos se juntar para trocar ideia. A gente não vai crescer, amadurecer, se todo mundo sentar, só concordar. Quando tiver ali a mesma visão e tal. Não tem que ter essa diversidade para a gente poder amadurecer e crescer. Ele vai crescer cada vez mais, graças a vocês. E aí, a gente faz o que agora? Conclui? Você acha que vale algumas ressalvas? A gente comentou no primeiro de talvez fazer um comentário sobre a guerra Palestina e Israel. Mas isso tem mais um viés político do que religioso e tem uma prerrogativa histórica muito importante que vai ficar a bem de quem nos ouve. Portanto, se alguém nos acompanha tem algum interesse que a gente comente Israel, Palestina, manda aí uma mensagem pra gente no direct ou no comentário do próprio, ou pelo YouTube ou pelo Instagram. A gente pode soltar um conteúdo e a gente pode fazer um vídeo específico comentando Israel, Palestina. Falando sobre isso, entendeu? Ou aqui no YouTube, ou às vezes também para quem realmente está interessado, está dando aquela moral pra gente pode fazer uma live no Instagram, alguma coisa do tipo, entendeu? Também é uma ideia. Então vai depender de vocês aí. Quem comentar, quero saber. Quem tiver uma dúvida, alguma coisa e que acredite que seja pertinente a gente comentar alguma coisa sobre, dá um toque na gente e a gente vai organizar um material preparadinho para a gente trocar ideia sobre Palestina e Israel. A parte isso, fazendo um resumão do resumão. Como que fica aí a situação então dos judeus? O que eles estão... Porque assim, toda religião está em busca de algo
tá ali querendo explicar a sua fé, aquilo que você acredita, e vou dar a nossa referência. A gente está à espera do Messias, do retorno dele. Já veio a primeira vez, estamos na segunda vinda, estamos à espera do arrebatamento e tal. E os judeus, onde que eles se encaixam nesse pós, esse pós-cenário que a gente vive hoje? Como que a gente Os judeus é delicado esse comentário, porque os judeus se veem numa posição de segmento histórico do período de Cristo. Como assim? Os judeus são um povo escolhido pelo Deus, pelo Deus El, que a gente comentou ainda no primeiro episódio. Então, essa característica do povo judeu é a especificidade deles de um povo separado. Então, essa ideia de ser separado, ser escolhido especificamente, os caracteriza em ser colocado por si mesmo à parte de todos os outros. Por isso que até hoje, porque é uma coisa que a gente às vezes pensa, que até hoje os católicos, os judeus, talvez os cristãos não se entraram num acordo ou viravam todos judeus, o cristianismo entrava no judaísmo e virava uma coisa só e tal, ou vice-versa. Ou umas coisas voltavam. E por que isso não acontece? Porque existe essa especificidade de ser escolhido separado especificamente e estar à parte dos outros povos. Então é como se eles não vendessem o direito de filho escolhido, sabe? É como se eles tivessem a primogenitura, que tem na história de Esaú e Jacó. É como se eles tivessem o direito à primogenitura e não o vendessem, ou encarassem a ideia de fusão como uma venda moral, uma venda religiosa, ou uma venda do seu espírito particular, talvez. Então, os judeus ficam nessa ideia de serem escolhidos, de serem específicos. E essa convicção lhes garante um tratamento à parte pelo Messias. Então é uma autoridade a eles imposta. Até para que Deus não revogue aquilo que exatamente. Ele prometeu, que ele falou. Então, independente das atitudes do povo ao longo da história, para que se mantenha a promessa, se mantenha a palavra, Deus dá um aquilo que ele garantiu para o povo. Então é isso. Judaísmo. Religare Cast, certo? Segunda parte do sexto episódio. Estamos caminhando aí para parte 2. 10 episódios em breve. Deixamos 10 episódios. E outras, não sei se vocês repararam, mas o primeiro episódio que a gente soltou foi hashtag 001. Que é já uma deixa que a gente não vai desistir. Não parar. O projeto não encerra até chegar a 3 dígitos de episódio. Vocês nos aguardem, vai ter que aguentar. Tem que engolir, meu irmão. É isso aí. Engolir. Então, rapaziada, então, muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Beleza? A gente se Valeu. vê nas redes sociais. Tamo junto. É nóis. Valeu.